Se você é sábio, anote If you know, take note. o que estamos partilhando neste momento. What we are sharing in this morning. Que esta palavra May this word possa produzir em você may produce in you alegria, joy, esperança, hope, fé. faith. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Look at me. Por favor, os teus olhos. Emprestem os vossos olhos. Borrow me your eyes. Amado filho, Eu devo sentir-vos. I must be encouraged by you. Eu devo ser encorajado por vocês. The Spirit of God O Espírito do Senhor has to be excited by your reaction. deve estar excitado pela sua reação. Hallelujah. Help God speak to you. Ajude o Senhor a falar consigo. How do we help God to speak to us? Como é que nós ajudamos a Deus a falar conosco? By being excited, Estando excitados, open-hearted, com o coração aberto and express e exprimindo to our faces através das nossas caras joy, alegria and not sadness, e não tristeza, but joy. mas alegria. Diga ao seu irmão lado, Tell your brother, alegra-te. rejoice, Diga, Surya, smile. estamos na casa do nosso Pai. We are the house of our Father. Aleluia! Vamos dar palmas para Jesus. Yes. Smile. Aleluia. Amados, Beloved, indo à palavra de Deus, going to the Word of God. quando lemos o livro de Gênesis, When you read the book of Genesis, começando do capítulo 12, starting from chapter 12, a Bíblia fala-nos de um grande homem, the Bible tells us about a great man, Abraão. Abraham. A Bíblia fala-nos The Bible tells us da relação entre Deus e Abraão, of the relationship between God and Abraham, um grande homem. a great man. A Bíblia faz referência a Abraão The Bible refers to Abraham como o pai da fé. as the father of faith. Em outras palavras, In other words, Abraão introduziu-nos Abraham introduced us a fé. faith. Por isso que ele é o pai da fé. Therefore, he's the father of faith. E nós somos And we are homens e mulheres da fé, men and women of faith porque nascemos da fé. because we are born from faith. E é por isso que a palavra também diz que nós somos a semente de Abraão. Therefore, the word says we are the seed of Abraham. A igreja está comigo esta manhã. The church. Então, no capítulo 12 de Gênesis, temos a palavra começa a nos introduzir, né? So, in chapter 12 of Genesis, the word introduces us A relação do nosso grande Deus the relation of our great God com o nosso pai da fé, Abraão. with our father of faith, Abraham. E começa com uma instrução que Deus dá a Abraão. And it starts with an instruction that God gives. Yes, e a palavra diz que Deus disse a Abraão: And the word says God told Abraham, saia da casa dos teus pais, leave the arms of your father. saia da tua parentela, Leave your father's house. saia do lugar de comodismo Leave the place of commodity. e vai para o lugar que eu vou te mostrar. And go to the place where I'm going to show you. Porque eu quero te abençoar. Because I want to bless you. Farei de ti uma grande nação. I'll make of you a great nation. E Abraão And Abraham obedeceu a voz de Deus. obeyed the voice of God. Saiu da casa dos He pais. left the house of his father. Saiu do lugar de conforto. He left the place of comfort. Ele ouviu a palavra de Deus He heard the word of God. e obedeceu a Deus. He obeyed God. E foi para um lugar desconhecido. And went to an unknown place. Mas além a palavra fala-nos But the law and the word told que us porque Abraão obedeceu a Deus, that because Abraham obeyed God, Abraão foi ricamente abençoado. Abraham was richly blessed. Deus cumpriu com a sua promessa. God fulfilled his A promise. Bíblia diz que Abraão prosperou. The Bible says Abraham prospered. Ele prosperou. He prospered. E naquele tempo And in that time, não havia ninguém tão próspero como Abraão. there was no one as prosperous as Abraham. E a Bíblia nos fala que Abraão estava com seu sobrinho Ló. And the Bible tells us Abraham was with his E nephew. Ló, por tabela, também prosperou como seu tio Lot Abraão. also prospered as his uncle. Ló teve sabedoria em seguir seu tio Abraão. Lot had the wisdom to follow his uncle Abraham. Eu disse, anima o Espírito Santo. I said, Smile. Surya. Aleluia. Amen. Ló Lot seguiu seu tio.
followed his uncle. Por tabela foi abençoado. So he was also blessed. A prosperidade foi tanta The prosperity was so much que os dois não podiam permanecer no mesmo lugar. that they could not remain in the same place. Começou a haver ali conflitos entre os pastores das ovelhas do gado. There was disagreement between the pastors E eles se separaram. and they had to separate. Mas além de a Bíblia também nos fala But the Bible also tells us que Deus promete a Abraão that God promises Abraham um filho. a son. Abraão numa idade já avançada. Abraham in an advanced age. E Deus diz a Abraão que eu vou te abençoar com uma semente. And God tells Abraham, I'll bless you with a seed. E isso não foi automático porque levou seu tempo. And that was not automatic, it took its time. De tal maneira que Abraão acabou se deixando influenciar pela sua esposa, Sara. In such a way that Abraham ended up influenced by Sarah. E Abraão envolveu-se com a sua serva Agar. And he slept with his servant E teve um filho que é Ismael. and had a son which is Ismael. Mas não era o filho da promessa. But he was not the son of promise. Mas por causa da relação que Abraão tinha com Deus, But because of the relationship Abraham had Deus with God, ignorou esse erro, essa falha de Abraão. God ignored that error, that mistake. Deus disse, não é este erro que vai complicar God said, it's not this mistake that o plano que eu tenho com Abraão. the plan that I have with Abraham. Porque já liberei a promessa que ele será o pai de muitas nações. Because I have delivered the promise that he will be the father of many nations. Alô? Nós estamos vendo aqui uma relação entre este Deus maravilhoso We are seeing this relationship with this wonderful God e Abraão, o pai da fé. and Abraham, father of faith. Mas além, Beyond, a Bíblia também nos fala the Bible also tells us que Ló é levado no cativeiro. that Lot is taken into captivity. E Abraão teve que travar uma batalha And Abraham had to go to a battle para resgatar seu sobrinho Ló to rescue his nephew Lot e todas as propriedades que estavam com Ló. and all the properties that were with Lot. E Abraão foi com seu exército, And Abraham went with his army. venceu o inimigo He won the enemy e conseguiu resgatar Ló. and he could rescue Lot. E segundo a Bíblia, And according to the Bible, Abraão, por gratidão a Deus, Abraham, out of gratitude to God, deu dízimo a Deus através de Melquisedeque. he gave a tithe to God through Melchizedek, Alô? Revelando uma relação que ele tinha com Deus. revealing the relationship he had with God. E naquela altura, pela primeira vez, a Santa Ceia foi servida. And by that time, for the first time, the Holy Supper was served. Nós pregamos que a ceia é introduzida no Novo Testamento com a pessoa de Jesus. We preach that the Holy Supper is introduced in the New Mas Testament. antes do Novo Testamento, But before the New Testament, antes do Antigo Testamento também, before the Old Testament also, a ceia foi servida por Melquisedeque a Abraão. the supper was served by Melchizedek to Abraham, O que revela o tipo de relação que Abraão tinha com Deus. which reveals the kind of relationship Abraham had with God. Mas além, a palavra também nos fala Beyond, the word also tells us que Deus cumpriu com a promessa e Sara concebeu. that God fulfilled the promise and Sarah conceived. E o filho da promessa, Isaac, nasceu. And the son of promise, Isaac, was born. E a Bíblia diz que Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. And the Bible tells us Abraham was 100 years old when he was born. Alô, church? Alô, church? Este homem, Abraão, This man, Abraham, testemunhou grandes coisas com este Deus. testified great things with God. Em momento algum, ele podia duvidar In no moment he could doubt da grandeza of the greatness do Deus que ele servia. of the God he served. Abraão não tinha dúvidas Abraham had no doubt que ele era ricamente abençoado, that he was richly blessed, financeiramente super abençoado. financially blessed. E agora, And now, o maior desejo da sua vida, the great will of his life, o seu sonho, his dream, Isaac, Isaac, nasce. is born. No lugar de Abraão, eu podia dizer, o que falta para eu testemunhar neste mundo? In the place of Abraham, I would say, what is missing? O que mais eu preciso What else do I need para viver? to live? Porque Deus já me abençoou com todas as coisas. Because God has blessed me with all things. Mas no capítulo 22 de Gênesis, But in the chapter 22 of Genesis, a Bíblia diz que Deus falou com Abraão. that the
The Bible says God talked to Abraham. Diz: Abraão, He said, Abraham, agora now eu quero I want que me ofereças that you offer me teu único filho, your only son, a quem amas. whom you love. Veja uma coisa. See something. Deus disse: teu único filho. God said, your only son. Para que pelo que eu saiba, For what I know, Isaac não era o único filho de Abraão. Isaac was not the only son of Abraham. Porque existia Ismael. Because there was Ismael. Antes desse momento, Deus está falando com Abraão. Before this moment where God is talking to Abraham, Quando nasce Isaac, when Isaac is born, Sara Sarah disse a Abraão: tells Abraham, manda embora Agar e seu filho. send away Agar and his son. Porque esse filho não pode partilhar a herança com meu filho Isaac. Because that son cannot share the Manda embora! my son. Send them away. A Bíblia diz que Abraão ficou triste. The Bible says Abraham was sad. E Deus fala com Abraão. And God talks to Abraham. E Deus diz: Abraão, And God says, Abraham, faça o que Sara te mandou fazer. do what Sarah told you to do. Você pode imaginar isso? Can you imagine that? Alguém vai dizer: mas não tem cabimento. Someone can say it doesn't make sense. Sara disse: manda embora teu filho. Sarah said, send away your son. Porque ele não pode partilhar a herança com o filho da promessa. Because he cannot share the inheritance with the son of promise. Abraão, que é pai de Ismael. Abraham, who is father of Ismael. Se fôssemos nós, íamos mandar embora Sara. If it was us, we would send away Sarah. Se fosse você, varão, dizer: Sara, found If away. it was you, we would say, Sarah, go. Porque meu filho aqui é minha família. Because my son is my Então family. vai embora você. So you go away. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Abraão. But the Bible says God talked to Diz: Abraham faça o que Sara te mandou fazer. and said, do what Sarah tells you to do. Manda embora teu filho e a mãe Send dele. away your son and his mother. Deus. God. Quem poderá entender a mente de Deus? Who can understand the mind of God? E no capítulo 22, And in chapter 22, Abraão diz: Abraham says, olha, ele mandou embora Ismael. he sent away Ismael, Ficou com Isaac. remained with Isaac. E Deus disse: And God said, ofereça-me Isaac offer me Isaac em sacrifício. in sacrifice. Seu único filho, falou assim: Your only son, he said, o seu filho amado, your beloved son, o filho da promessa, the son of promise, que você esperou 100 anos para whom you ter. have waited for 100 years. Agora, Abraão, Now, Abraham, ofereça-me este como um sacrifício. offer me as a Em sacrifice. outras palavras, mata Isaac In other words, kill Isaac por amor a mim. for the love of me. Vamos ver, depois de toda a experiência que Abraão teve com Deus, Do you see, after all the experience he went through with God, maravilhas wonders que ele experimentou com Deus, that he has experienced with God, agora Deus now God, diz: agora entrega-me Isaac. God says, give me Isaac. O que Deus queria aqui com Abraão? What did God wanted here with Abraham? Deus God queria wanted ter a certeza to be sure do lugar of the place que ocupava he occupied na vida de Abraão. in the life of Abraham. Deus viu que eu fiz grandes coisas com esse homem. God said, I did great things with this man. Agora eu preciso Now I need testar. to test. Eu preciso comprovar I need to prove qual é a posição what is the position que eu ocupo na vida dele. that I take in his life. Se o que ele tem de mais precioso If what he has of most precious é mais importante do que eu na vida dele. is more important than me in his life. Então Deus disse a Abraão: So he says to Abraham, sacrifica teu filho. sacrifice your son. Abraão foi colocado numa posição Abraham was in a position para escolher to choose o que era mais importante what was more important na vida dele: in his life. Isaac Isaac ou Deus? or God? Deus God ou Isaac? or Isaac? E em resposta, And in answer, a Bíblia diz the Bible says que Abraão that Abraham escolheu chose sacrificar to sacrifice o que ele amava. what he loved. E por isso, Therefore, a Deus, until today, Ele é o nosso Pai da fé. he is our Father of faith. Celebra o nome de Jesus. A obediência de Abraão foi confirmação para Deus Was a confirmation to God que ele, Deus, that he, God, estava em primeiro lugar was in the first place na vida de Abraão. in his life.
Presta atenção. Pay attention. Deus God deseja desires o primeiro lugar the first place na tua vida. in your life. Deus God merece deserves o primeiro lugar the first place na tua vida. in your life. Deus God exige, requests, Ele exige He requests o primeiro lugar the first place na tua vida. in your life. Ele não quer ser o segundo na He tua vida. does not want to be the second in your life. Ele não quer ser o último na tua He vida. does not want to be the last in your life. Ele exige He demands o primeiro lugar the first place na tua in your vida. life. Foi por isso que ele disse: Abraão, sacrifica teu filho. Therefore, he said, Abraham, sacrifice your son. Ele queria ter certeza He wanted to be sure que tinha o primeiro lugar that he had the first place na vida de Abraão. in the life of Abraham. O nosso tema esta manhã é: Our theme this morning is coloca Deus place God em primeiro lugar. in first place. Coloca Deus Place God em primeiro lugar. in the first place. Coloca Deus Place God em primeiro lugar. in first place. Celebra o nome de Jesus. Celebra, 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 celebra. Mais forte para o nosso bom Deus. Are you blessed? Aleluia. Pastor, o que eu preciso fazer Pastor, what do I need to do para colocar a Deus to place God em primeiro lugar? in the first place? Aleluia. What can I do? O que eu posso fazer? Como que eu coloco a Deus How do I place God em primeiro lugar? in first place? Mateus capítulo 6, versículo 33, Matthew chapter 6 verse 32, que é a nossa passagem which is our passage do dia, of the day, diz assim. says, Ok, read, please. Quem está abençoado neste lugar? Se você está abençoado, eu peço para que sorria um bocado, por favor. Rejoice. 26, pastor. Yes. Thus says the word in the book of Matthew 6:33. 26. 6:33. In the book of Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Aleluia. Amen. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Posso ouvir um amém abençoado? Amém. Deixa a sua Bíblia, celebra aí o nome de Jesus. Aleluia. Esta é a fórmula This is the formula para colocarmos a Deus to place God em primeiro lugar. in first place. E eu disse, And I said, nós não temos opção. we do not have option. Deus, God, Ele exige he demands o primeiro lugar the first place nas nossas vidas. in our lives Porque Ele merece. because he deserves, Ele deseja. he desires. Look at me. Deus deseja God desires ter o primeiro lugar to have the first position na tua vida. in your life. E Ele exige isso. And he demands that. E esta passagem, And this passage, onde Jesus está ministrando, when Jesus is ministering, ensina-nos, teaches us, dá-nos o segredo give us the secret de como podemos colocar a Deus em primeiro lugar. of how we can put God in first place. E Jesus ele diz, And Jesus says, buscai em primeiro lugar seek first o reino de Deus the kingdom of God e a sua justiça. and his righteousness,
que todas estas coisas and all those things vos serão acrescentadas. shall be added to you. Então são duas coisas aqui So there are two things here que nos são ensinados that they're teaching us que devemos fazer that we must do para colocarmos a Deus em primeiro lugar. to place God in first position. A primeira coisa The first thing é buscar. is to seek. A primeira coisa que eu devo fazer The first thing I must do é buscar a Deus. is to seek God. A segunda coisa The second thing é buscar em primeiro lugar. is to seek in first place. Primeiro, First, eu devo buscar. I have to seek. Segundo, Secondly, eu devo buscar I have to seek em primeiro lugar. in first place. Existem três tipos de pessoas. There are three kinds of people. Os primeiros são aqueles The first are those que não buscam a Deus. who do not seek God. Esses Those nunca testemunharam, have never testified, nunca experimentaram never experienced a verdadeira felicidade. the true happiness. Aqueles que nunca buscaram a Deus. Those who have never seek God. Depois temos o segundo grupo. And you have the second group. Aqueles que buscam a Deus, Those who seek God, mas não em primeiro lugar. but not in first place. Esse grupo, This group, esses irmãos, those brothers, são as pessoas mais frustradas, are the most frustrated people, mais tristes. most sad people. Os que buscam a Deus, Those who seek God, mas não em primeiro lugar. but not in first place. Porque buscam a Deus Because they seek God, esperando hoping que todas as coisas that all the things lhes sejam acrescentadas. will be added to E them. isso não acontece. And that does not happen. E acabam frustrados. And they end up E frustrated. temos o último grupo, And you have the last que group são aqueles that are those que buscam a who Deus seek God em primeiro lugar. in first place. Aqueles que buscam a Deus, Those who seek God, que buscam o reino de Deus who seek the kingdom of God e a sua justiça, and His a righteousness, sua vontade His will em primeiro lugar. in first place. Esse grupo, That group, esses são as pessoas mais felizes da face those da are the terra. happiest people in the earth. Esses são as pessoas mais felizes na face da The terra. happiest people in the earth. Estes aqui Those here são felizes are happy porque todas as coisas because all things lhes são acrescentadas. are added to them. São pessoas They are people que têm todas as suas necessidades that have all their needs supridas. supplied. Não passam necessidade. They do not Não passam necessidade. lack. Não passam mal por coisa alguma. They do not suffer for anything. Porque elas buscam a Deus Because they seek God em primeiro lugar. in first place. Elas buscam o reino de Deus They seek the kingdom of God e a sua and justiça His righteousness em primeiro lugar. in first place. E Deus honra com a sua And palavra. God honors with His word. Ele cumpre com a sua promessa. He fulfills His promise, Assim como cumpriu a sua promessa para com Abraão. such as He fulfilled with E Abraham. Abraão foi ricamente abençoado. And Abraham was richly É por isso que blessed. aqueles que buscam a Deus em primeiro lugar, Therefore, those who seek God in first eles place, são exaltados por Deus. Eles são ricamente they are abençoados. richly blessed. Hallelujah. Como colocar Deus em primeiro lugar How to place God in first place na minha vida? in my life? Porque essa é a vontade dele. Because that's His will. Eu devo buscar I must seek in the first place o reino de Deus the kingdom of God e a sua and justiça. His righteousness. Aí And there, eu estou colocando Deus I'm placing God em primeiro lugar in first position na minha vida. in my life. E veja o que diz aqui a palavra. And see what the word says here. Ele diz busque. It says seek, O que quer dizer? which means Ninguém pode buscar por você. no one can seek for you. Ninguém vai buscar a Deus por você. No one is going to seek God for you. É uma busca pessoal individual. It's an individual and personal seek. Eu, seu pastor, não posso buscar a Deus por você. I'm a pastor, I cannot seek God for you. Porque eu estou buscando a Deus por mim. Because I'm seeking God for me. Porque eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Because I need the grace and mercy for Então, quando eu busco o reino de Deus, So when I seek the kingdom of God em primeiro lugar, in first place, igreja amada do Senhor, beloved church of God, eu estou buscando por mim. I'm seeking for me. Ninguém vai buscar a Deus por você. No one is going to seek God for Você you. tem que buscar a Deus You pessoalmente. must seek God personally. A Bíblia não diz que a oração do pastor The Bible does not say the prayer of fará com que todas as coisas lhe serão acrescentadas. let that all things be added to you. Não! No.
Deus kingdom of God. em primeiro lugar, First place. que todas as outras coisas All other things lhe serão acrescentadas. will be added to you. Busque você. Eu estou trabalhando com o meu caso. I'm working with my case. Quando o assunto é buscar a Deus, When the issue is seeking God, não estou buscando por você. I'm not seeking for you. Eu posso orar por você, I may pray for you, mas nunca vou buscar por but você. I'll never seek for you. Porque a Bíblia Because the Bible diz que a busca says that é um exercício it's an exercise pessoal. that is personal. No dia que eu buscar a Deus por você, The day I seek God for you, estou violando a própria palavra. I'm violating the word itself. Alô? Busque Seek a Deus God em primeiro in first lugar. place. Aí Then você estará colocando Deus you'll be placing God em primeiro lugar na sua vida. first position in your life. Coloca Deus em primeiro lugar Place God in first position na sua família. in your family. Coloca Deus em primeiro lugar Place God in first position no seu casamento. in your marriage. É Deus em primeiro lugar Place God in first place nas suas finanças. in your finance. É Deus em primeiro lugar It's God in first place no seu tempo. in your time. Entenda que aqui o Senhor Jesus, Understand that here, Jesus, quando diz busque primeiro o reino de Deus, when it says seek first the kingdom of God, Ele não está aqui sugerindo is not suggesting ordem. or order. Isso não tem a ver com sequência It does not have to do with sequence de como devemos buscar. of how we must seek. Como, por exemplo, primeiro Deus, For example, first God, segundo família, then family, depois igreja, then church, depois trabalho, then work. quinto, depois não sei o quê. Não se trata de sequência, It's not about sequence, de ordem, order, mas sim but yes, de privilégio. of privilege. O que o Senhor está dizendo aqui, What the Lord is saying que here, Deus seja a coisa mais importante na tua vida. that may God be the most important thing in your life. Que Deus seja o primeiro na tua vida. That may God be the first in your life. Alô, igreja! É o que Jesus está dizendo. That's what Jesus is saying. Let God be first in your life. Deixe Deus ser o primeiro na sua vida. Let God be the most important thing in your life. Deixe Deus ser a coisa mais importante na sua vida. É por isso que ele diz: Therefore he says, o novo mandamento eu te dou. a new commandment I give you. Amarás o Senhor teu Deus You shall love the Lord your God de todo o teu coração, with all your heart, toda a tua alma, all your soul, toda a tua força, all your strength, toda a tua mente. all your mind. Você amará o Senhor teu You Deus. shall love the Lord your God. Pois depois disso, After that, amarás o seu próximo you shall love your neighbor como a ti mesmo. as yourself. Em outras palavras, In other words, a palavra coloca-te você mesmo the word places you depois de Deus. after God. Quer dizer, antes de você se amar, So before you love yourself, você precisa amar a Deus. you must love God. Se você não é capaz de amar a Deus, If you're not able to love God, você não tem como se amar. you have no way of loving É por isso que ele yourself. diz: amarás o teu próximo Therefore it says you shall love your neighbor como a ti. as yourself. Mas primeiro ele fala But first it talks about da relação entre você e of the ele. relationship of E him. ele diz: tu me amarás. You shall love me. Coloca Deus Place God em primeiro lugar first place na tua vida. in your life. Faça ele primeiro Make him first em tudo. in everything. Quando você coloca Deus em primeiro lugar no seu tempo, Your time. alô, chat, significa dizer: It means saying o primeiro segundo da sua vida the first and second in your life é para Deus. is for God. A primeira coisa que você faz quando desperta The first thing that you do when you awaken é dedicar aquele tempo para Ele. is to dedicate that time to Him. E não é no fim do dia que você vai dedicar seu tempo And para it's Deus. not at the end of the day that you dedicate time Não é for depois da God. entrevista que você depois vai falar com Deus. It's not after the interview that you talk Quando to você God. faz Deus, ou coloca Deus em primeiro lugar, When you place God in first position, no seu tempo, your time, o seu dia começa com Deus. your day starts with God. A sua semana começa com Deus. Your week starts with God. Aquele que coloca Deus em primeiro The lugar one who places God in first place nunca falha, never fails, nunca ignora never o ignores sábado, Sabbath, que é o dia do Senhor. which is the day of the Lord. O primeiro dia da semana, The first day of the week, que é o domingo. which is Sunday. Você sabe You know que Deus está em primeiro lugar na sua vida. that God is in first place in your life. Então, o primeiro dia da semana So the first day of the week
É para Deus. It's for God. Não é para jogar futebol. It's not to play football. Não é para ir à praia. It's not to go to the beach. Não é para a tua família. It's not for your family. Não é para passear. It's not to go around. Não é para dormir. It's not to sleep. Se Deus está em primeiro lugar God is in first place. na tua vida, In your life. todo o primeiro dia da semana, All the first day of the week. você dedica a Ele. You dedicate to Him. Será que Deus está falando com alguém aqui neste lugar? I'm talking. Mas sai para fora. Há de ver pessoas que estão ocupadas com este dia. But you go out, you see people are busy today. Há pessoas que domingo não é para Deus, não. That there are people who Sunday is not for God. Significa dizer, Which means saying, Deus não é o primeiro God is not first nas suas vidas. in their lives. Deus em primeiro lugar nas suas finanças. God in first place in your finances. Seu dinheiro. Your money. Se Deus está em primeiro lugar na sua vida, If God is in first place in your life, Ele deve estar primeiro no seu dinheiro. it must be first in your money. E se Ele é primeiro no seu dinheiro, And if it's first in your money, você vai respeitar os seus princípios you will respect his principles relacionados com o dinheiro. relating to money. Você vai honrar o dízimo. You honor the tithe. E o dízimo And the tithe é o primeiro fruto is the first fruit que você dá a Deus. that you give to God. Estou falando com alguém? Am I talking to someone? É por isso, segundo o princípio de dízimo, So according to the principle of the tithe, você não dá dízimo como resto. you do not tithe as rest. Faz contas, faz contas, faz You contas, do your counts, faz os pagamentos, you do your payment, depois o que restou. and what rest, É dízimo. you say that Você está revelando que Deus não está em primeiro lugar na sua you're vida. revealing that God is not in first place in your A life. igreja está comigo aqui neste lugar? Então, So aqueles que têm Deus em primeiro lugar, those who have God in first place, Deus também está em primeiro lugar no seu dinheiro. God is also in first place in your money. Isso significa também os 90% que permanecem consigo. Which means that 90% that remain with you, Você fará com esse dinheiro tudo que venha glorificar a Deus. you do with that money all that glorifies Porque God. Deus está em primeiro lugar no seu dinheiro. God is in first place in your money. É quando você faz o bem pela sua família. Is that you do something good for your family. Você faz isso por causa de Deus. You do that because of God. Quando você cuida dos seus, When you take care of seus filhos, your children, você sustenta seus pais, you give to your parents, é temor a Deus. is fear of God. Deus em primeiro lugar God in first place nos seus relacionamentos. in your relationship. Você não se envolve com alguém You do not get involved with someone onde Deus não tem espaço para ser o primeiro. where God does not have space to be first. Você não vai entrar num relacionamento, You will not enter a relationship, num namoro, in a relationship, num casamento, in a marriage, onde Deus não pode estar em primeiro where lugar. God is not in the first place. Deus deve ser, God must be, deve estar em primeiro lugar in first place na tua vida. in your life. Ele exige isso. He demands Ele te that. exige como filho dele. He demands as his son. Ele exige o primeiro lugar na tua vida. He demands the first position in your É life. por isso que muitos estão sofrendo. Therefore, many are suffering Porque não conseguem colocar a Deus em primeiro lugar. because they are not able to place God in first position. Deus não está em primeiro lugar nas nossas vidas. God is not in first place in our lives. Deixa eu dizer uma coisa. Let me tell you, Quando você coloca Deus em primeiro lugar, when you place God in first place, Ele te honra. He honors you. Ele te honra. He honors you. Quando você coloca Deus em primeiro When lugar, you place God in first position, você também passa a estar em primeiro lugar na vida dele. you are in first place in His life. Você passa a estar em primeiro lugar em Deus. You No, I need somebody to understand. God's Yeah. life. Se o seu relacionamento é mais importante que Deus, If your relationship is more important than God, então o que vai cuidar de ti so the one who's going to take care of you é o teu relacionamento. is your relationship. Se o teu dinheiro é mais importante que Deus, If your money is more important than o God, que vai cuidar de você, God will take care of you. o que vai te proteger contra os acidentes, os demônios, From accidents é o teu dinheiro. is your money. Eu quero ver teu dinheiro te defender de um demônio. I want to see your money defend you from a Quero ver o teu dinheiro te livrar de um cancro. I want to see your money delivering you. Quero ver teu dinheiro te livrando de um vírus de HIV. I want to see your money delivering you from HIV. Porque o teu dinheiro está em primeiro lugar. Because your money is in first O place. teu casamento está em primeiro lugar. Your marriage is in first O place. teu namoro está em primeiro lugar. Your love relationship is in first Então place. não há como Deus te honrar. So there's no way God may honor you. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, When you place God in first place, Ele te honra. He honors you. Assim como Ele honrou Abraão. As He honored Abraham. Assim como Ele honrou Abel. As He honored A Abel. Bíblia diz que Abel e Caim deram oferta a Deus. The Bible says Abel and Cain. Mas a diferença dos dois irmãos The
between the two brothers é que Abel deu is that Abel gave a oferta. the offering. Aleluia! Amen. A primeira parte, The first part, a parte mais especial, mais importante the most special and important part da sua oferta of his offering a Deus. to God, Diferente de Caim, different from Cain. Abel Abel honrou honored a Deus, God porque ele colocou a Deus because he placed God em primeiro lugar. in first E place. Deus honrou Abel. And God honored Abel. Coloca Deus em primeiro lugar, Place God in first para place. que Ele te coloque também em primeiro So lugar. that he may place you in first Quando place. Ele te coloca em primeiro lugar, When he places you in first position, você não pode tossir. you cannot cough. Na hora que você tosse, The time you cough, os anjos são obrigados a despertar. angels must awaken. Quando você está com fome, When you're hungry, anjos são enviados para virem até a tua casa. angels are sent to your house Porque você está em primeiro lugar para Deus. because you are in first place. with Porque God. você colocou Deus em primeiro lugar. Because you place God in first position. Quando uma lágrima cai dos seus olhos, When a tear falls down your eyes, os céus estremecem. the heavens shake. Os anjos se levantam. The angels awaken. Todos eles All of them revoltados revolted e querendo descer a terra and wanted to come down to earth para resolver o seu assunto. to solve your issues. Todos eles animados All of them aligned para descerem à sua casa. to come to your house. Porque para Deus você está em primeiro lugar. Because for God you are in first position. Oh my God, my God, my God, my God. Quando você está em primeiro lugar na vida de You are in Deus, first place with God. você não precisa orar. You do not need to pray. É só desejar que as coisas se materializem. Desire and think. É só sonhar que as coisas Believe acontecem. and things happen. Porque você está em primeiro You lugar. are in first place. Coloca Deus em primeiro lugar God in first position. para que Ele te possa So orar. that He may honor Ele em you. primeiro lugar no seu casamento. He in first place in Ele em primeiro lugar na sua família. your family. Oh, place God first. Place Coloque God a Deus first em primeiro in your life. na sua vida. Todos os seus caminhos, All your ways, todos os seus passos all your steps serão determinados will be determined pela relação que você tem com Deus. by the relationship you have with God. Alô, church. Não se engane. Do not be mistaken. Falei dos 3 grupos aqui. I told you about the 3 groups. Não se engane. Do not be fooled. De Deus não se zomba. You cannot joke of God. Aquilo que você semear, você vai colher. What you plant, that's what you collect. Muitos de nós estamos colhendo o que semeamos todos os dias. Many of us are collecting what you see. Estranho é que a gente se assusta. Strange is that we get scared. Chegamos a questionar a Deus. We even question God. Mas por que, Senhor? Why, Lord? Onde é que eu falhei? Where did I Que fail? pecado eu cometi? What sin did I commit? Mas você esquece que pegou enxada sozinho. But you forget that you yourself, Você capinou sozinho. you worked the earth yourself. Você semeou sozinho. You planted yourself. Agora esqueceu. And now you forgot. De Deus não se pode zombar. You cannot joke of God. Se você não colocar a Deus em primeiro lugar, If you do not place God in first place, Deus não tem como te honrar. God has no way of honoring you. Você vai viver de tabelinha como Ló. You live as Lord. Alguns aqui estão a viver de tabelinha. Estão a te operar bênção. Some of us are living like God. Sim, estão a te operar bênção dos outros que buscam Deus em primeiro lugar. They are behind blessing of others who place God in first Como place. Ló prosperou por causa de Abraão. As Lord prospered because of Abraham. Meu filho, My son, para de viver de esmola. stop living off. Para de depender Stop depending. daqueles que buscam a Deus em primeiro lugar. Those who seek God in first position. Aqueles que dependem dos que buscam Deus em primeiro lugar. Those who depend on those who seek God in first position. Vivem de esmola. They live on begging. Busque você mesmo a Seek Deus. yourself. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. God in first place in your life. É apenas uma decisão. It's just one decision. Não precisa ser espiritual para isso. You do not need to be spiritual. Não for precisa that. conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para You do isso. not need to know the Bible from Genesis. Você não precisa jejuar para isso. You do not need to come to church. É apenas uma tomada de decisão. It's just a decision taken. Que eu coloco a Deus em primeiro lugar na minha I place vida. God in first position in my life. Deus está acima de todas as coisas. God is before everything. Ele está acima da minha casa. He's
before my house, está acima da minha família, before my family, está acima dos meus filhos, before my children, está acima do meu casamento, before my marriage, está acima do meu dinheiro. before my Deus está em primeiro na minha vida. God is in first. Primeiro é Deus, segundo é Deus, terceiro é Deus, quarto é Deus, quinto é Deus, sexto é Deus, sétimo é Deus, décimo é Deus. Deus é o primeiro lugar da minha vida. Depois podemos tratar o teu assunto. But first is God. But primeiro Deus. Mulher Woman, abençoada, blessed, homem abençoado, blessed man. liberta-se dessa situação que você está. Be delivered from that situation where you're in. Liberte-se do orgulho. Be delivered from pride. Liberte-se dessa teimosia. Be delivered from that stubbornness. Porque você não é ninguém sem Deus. Because you are no one without God. Chega de sofrer. It's enough of suffering. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Place God in first position in your life. Coloca Deus em primeiro lugar. Place God in first position. Ele exige isso de He você. demands that from you. Ele exige isso de você. He demands that from you. E que Deus possa ricamente And may God richly te abençoar bless you e transformar-te and transform e you honrar-te. and honor you. Honrar a você, Honor you. honrar a sua casa, Honor your house. honrar a sua família, Honor your family. honrar os seus filhos, Honor your children. honrar os seus netos, Honor your grandchildren. assim como ele honrou Abraão e a sua semente. And as he honored Abraham and his seed. Recém-batizados, Recently baptized. coloquem Deus em primeiro lugar. Place God in first position. Esta é a chave para o vosso sucesso. That's the key to your success. Eu disse isso na madrugada de sábado. I told you with the dawn of Saturday. Não são os primeiros a descerem as águas. You are not the first to come down the waters. Muitos são que desceram as águas Many are those who went to the waters e agora estão servindo o diabo. and now are serving the devil. Que não seja o vosso exemplo. May not this be your example. Como é que vocês vão fazer diferente? You will do different. Como é que vocês vão vencer? How will you win? Não é porque vocês são perfeitos. It's not because you are perfect. Não é porque são muito espirituais. It's not because you are very spiritual. Os bares estão cheios de espirituais. Bars are full of spirituals. As casas das prostitutas estão cheias de The espirituais. houses of prostitutes are full of spiritual people. As palhotas dos curandeiros estão cheias de espirituais. Hearts of healers are full of spiritual people. Cemitério está cheio de espirituais foram enterrados Cemeteries antes do full tempo. of spiritual people. Não é ser espiritual, It's not being spiritual. é ser sábio. It's being wise. O princípio de toda sabedoria The principle for all wisdom é temor a Deus. is fear of God. Povo maravilhoso, Wonderful people. recém-batizados, Recently baptized. coloquem a Deus em primeiro lugar na vossa Praise vida. God in first place in your Que Deus life. abençoe a família da Nova Esperança. May God bless the family of Fica de pé e celebra o nome de Jesus.